conheceu ainda Deus. Porque quando nós vamos para o deserto, é aquele momento que você se sente não amado por ninguém, sozinho, abandonado, ninguém te ajuda, ninguém pode, você não tem nada, você se sente um nada. Nós vemos que aquela mulher, a viúva que tinha 2 filhos, quando o marido morre, então ela vai para Eliseu e fala assim: olha, eles vão levar os meus filhos, os credores vão levar os meus filhos. Uma situação limite na vida daquela mulher. E o que nós vemos naquele momento? Naquela situação limite, o Senhor fez um milagre do azeite, e na situação limite ela tirava, e ela tirava, e ela tirava, e o azeite não acabava. É na situação limite que você conhece a Deus, você vê que ninguém pode te ajudar, ninguém pode te confortar, ninguém pode te atender, ninguém pode fazer, ainda que quiseram, mas não puderam, porque tem coisas que só Deus pode fazer, uma cura só Deus pode fazer, te tirar do deserto, só a mão boa, a mão do Senhor pode tirar. E aí você conhece a Deus, e aí você passa a glorificar Ele, não pelas coisas que Ele te dá, mas por aquilo que Ele é, porque é no deserto que nós conhecemos a verdadeira essência de Deus, é no deserto que nosso caráter é forjado, que a essência de Deus fica em nós, é no deserto que nós conseguimos glorificar a Deus e dizer assim: ah, Senhor, se não fora o Senhor, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse do meu lado, quando os inimigos se voltaram contra mim, eles teriam me desespedaçado como faz a presa, mas o Senhor quebrou o laço, Ele quebrou o laço para ficar acampando os vivos. Glória a Deus. E muitas vezes nós murmuramos no deserto, mas eu posso te dizer para você que toda vez que Deus permite um deserto, Ele te levar para um deserto, glorifica mais, desce mais, glorifica mais. Hoje de manhã eu estava cantando tanto, estava dançando na hora. Eu não gosto muito de dançar, eu sou um pouco tímida para fazer teatro, para dançar. Eu gosto de pregar, mas eu não gosto. Até falei, acho que você que o irmão falou: pode contar comigo qualquer coisa, mas não me põe para dançar. Mas hoje de manhã a angústia era tanto que eu dancei. Falei assim: vou dançar, vou glorificar, vou exaltar, porque eu estou no deserto, mas o Senhor está me vendo, o Senhor está vendo a minha atitude nesse deserto, e o Satanás também está vendo, porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunho. Só que aquele que conhece a palavra, ele faz como Jó, ele levanta as suas mãos e fala: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive, Ele está me vendo, e Ele se levantará ao meu favor. Amém. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Mas você só tem esse caráter quando você conhece a palavra. Por isso temos que ter propósito de conhecer a palavra, determinação. Este ano, se eu nunca li a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou aprender a amar, ler essa palavra, porque essa palavra, irmãos, essa palavra, nem um psiquiatra, nem um psicólogo, ele não pode te ensinar o que está nessa palavra. Eu conheço uma mulher tribulada, misericórdia, e eu tento ajudar na medida da minha limitação, e ela ligou aqui para a doutora Elane, e a doutora Elane estava muito ocupada no seu schedule, ela ficou com raiva da doutora Elane, e aí ela foi, porque ela quer que atendesse na hora, né? Não sabe que a mulher tem um schedule, não é? Aí ela ligou, foi numa que pagou $450 para uma consulta de 1 hora. Achou que fez uma raiva para a doutora Elane, a doutora Elane nem sabe que isso aconteceu, né? E ela falou assim: paguei $450, fui em outra psicóloga e fui numa americana, uma melhor aqui de Atlanta. Não resolveu nada, a mulher está atribulada do mesmo jeito. Agora, aquele que conhece essa palavra, aquele que come essa palavra, aquele que medita nessa palavra, essa palavra vai lavando, o Espírito Santo vai te levantando, o anjo vem e fala e te levanta e fala: olha, Ele está contigo, eis que estou contigo. O Espírito Santo do Senhor manda um anjo para falar para você, ó, o Salmo 91. Isso te levanta, isso te tira de qualquer deserto. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós não saímos do deserto, sabe por quê? Porque tem uma palavra lá no livro de Juízes que eu gosto muito, que eu já falei tanto ela para uma pessoa que eu já até gravei a palavra na minha cabeça. E para mim também, porque a palavra primeira é para mim. Quando o Senhor fala assim para o povo: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês não vão fazer aliança com aqueles povos pagãos,
Vocês não vão adorar os deuses deles. Vocês são um povo diferente. Vocês vão chegar e vão derribar tudo, acabar com os altares e fazer um altar a Yahvé. Aí a tribo chegou, José já tinha morrido, né? Aquela coisa, o pastor não está vendo, aqui ninguém está me vendo, eu vou dar o meu jeito. E aí as tribos começaram a fazer aliança. Não, esse inimigo não é tão ruim assim como Deus falou, não. Não vou matar, não. Vou deixar ele aqui para ser o meu escravo, vai ser o meu empregado. E começaram a fazer as alianças com os cananeus, com os jebuseus, com os heteus. E não expulsaram os inimigos. E muitas vezes nós estamos em deserto porque nós não expulsamos o inimigo. Aí, uma pessoa fala assim para mim, não, eu fumava muito, mas agora eu só fumo 10 cigarros por dia. Só de vez em quando, só que eu estou nervoso. Eu só bebo uma cerveja quando eu estou meio estressado. Eu estou controlando a situação. Está controlado, está dominado. Eu falo, meu filho, quem está dominado é você. Acorda, é você que está dominado. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor fala assim, e o anjo do Senhor veio e falou com eles, porque vocês não expulsaram os inimigos diante de vós, eu, o Senhor, também não os expulsarei, e os deuses deles será de laço para vocês. E aí o povo chorou, mas era too late. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que está dominando o pecado. Não, eu vou dominar, está dominado na minha vida. Só de vez em quando, só de terça e quinta, o dia que não tem culto, não é? Mas não sabe que ele está se enganando a si mesmo. Porque o Senhor fala, se você não expulsar. Vemos quando Pedro estava ele estava preso, o anjo falou assim, levanta, ele é depressa. Então ele levantou e foi depressa, porque tem gente que quer levantar devagarzinho. Não, eu vou na igreja domingo, agora eu vou só daqui 2, 3 domingos, porque já está bom. Eu fui esse mês na igreja. Aí ele, não, eu quero levantar. Olha, irmã, eu estou fazendo... Teve uma irmã que eu convidei e falou, olha, eu estou fazendo consagração. Eu falei, mas irmã, eu nunca vi você na igreja. Eu vejo você em todos os barzinhos por aí que você me fala, porque eu não vou, mas você me conta. Mas consagração a gente faz, é diferente. Não, mas eu já fui na igreja, olha, eu fui uma vez. Eu falei, entendi. Então, tá achando que tá controlando, tá dominando. Mas sabe o que acontece? O Senhor fala, se você não expulsar, se você não obedecer, quando Pedro obedeceu, as algemas caíram. Amém. Tem coisa que quando você obedece na hora, você é liberto. Na hora, você fala assim, hoje eu não vou mais fumar. É na hora, você para de fumar. Porque o inimigo não vai pôr cigarro na tua boca. É você que põe. Então é determinação, é propósito, é fé. Amém. Aleluias. E aí, quando nós entramos nessa dimensão de nós destruirmos o inimigo, destruirmos aquilo que está nos destruindo, aí nós passamos a mudar a nossa mente. Porque a nossa mente começa a ser purificada. A nossa mente vai saindo daquilo que não é do Senhor, vai entrando o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo. Porque a batalha é na mente. E aí nós vemos que aqui o Senhor Jesus, naquele momento, a palavra de Deus diz que ele voltou. Ou seja, ele ficou no deserto 40 dias. Ele teve fome, ele passou por uma situação de tentação. Que o inimigo fala assim, não, Deus vai entender. Tem nada a ver, você está com fome. Então Deus vai entender. Deus é Pai, Deus é amor. Glória a Deus por isso, porque Deus não tem amor, Ele é amor. O amor dele por nós é incondicional. Não depende da nossa condição. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou antes da fundação de todas as coisas. Nós não podemos fazer mais para agradar o Senhor. Mas quando nós chegamos perto dEle, nós somos abençoados, porque nós somos protegidos de tantos erros, de tantos laços. E aí nós vemos que Jesus, ele vem e fala assim, ele leva ele no pináculo do templo. Então a gente vê que no deserto a tentação ela vai ficando mais difícil. Ele vai levando Jesus para oferecendo mais coisas. Porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Mas Jesus, ele não cedeu. E a palavra de Deus diz que ele voltou. Aqui no 14 fala, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Só que como ele voltou? Como que ele voltou do deserto? Ele voltou cabisbaixo?
Ele voltou derrotado? Ele voltou triste? Não, ele voltou cheio da virtude do Espírito Santo. Cheio da virtude do Espírito Santo. Porque ele tinha a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que depois desse deserto, os anjos vieram e lhe serviram. É isso que acontece comigo e com você. Quando você tem determinação, quando você tem fé, quando você não claudica a sua fé, mas você continua, porque não é fácil. Deserto não é fácil. Mas se você passar o deserto, se enchendo da palavra de Deus, vir na igreja para você receber a ajuda do irmão, porque como eu disse no começo, às vezes aquele irmão caiu, ninguém segurou, mas nessa igreja aqui tem pessoas para te segurar. Essa igreja aqui tem discipulado, essa igreja aqui tem um louvor ungido, que quando você chega, você sente a presença de Deus, e na presença de Deus as obras do maligno são desfeitas. Se você buscar, você vai encontrar. Amém. Você vai receber. Se você quiser, você vai receber. Sabe por quê? Porque Jesus, ele voltou cheio, e aí a fama dele ia ao todo derredor. Porque quando você está cheio de Deus, aonde você chega, você contagia. Aonde Jesus tinha que se esconder, porque a multidão queria saber onde ele estava. Ele se escondia porque tinha a hora que ele queria comer, ele queria dormir, ele queria descansar, ele não podia. A gente esquece que ele era humano. Eu tive a oportunidade de estar fazendo os caminhos que ele fez, e ali a gente de carro, com ar-condicionado, com água, já foi difícil. Imagina ele a pé. E ele tinha que se esconder, porque ele era cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você atrai as pessoas. Aleluia. E sabe quem é que quer nos destruir? Não é o Senhor. Porque Jesus fala assim: de que espírito você pensa que eu sou? Vocês estão comigo há tanto tempo e não sabem que o Filho do Homem veio para dar vida e vida em abundância? Nós temos uma passagem lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, que uma mulher estava grávida, e aí o Senhor, o dragão, estava esperando para comer aquele filho, mas então o Senhor a escondeu no deserto. Esta palavra é muito profunda. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor nos leva para o deserto para nos guardar. E nós não entendemos, e nós ficamos murmurando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem do Senhor. Se você está num deserto, busca o Senhor. Pergunta: Senhor, por que o Senhor está me guardando no deserto? O que está acontecendo, Senhor, à minha volta? Me dá discernimento, me dá entendimento, Senhor. Eu não estou entendendo, mas continua segurando firme nas minhas mãos, Senhor. Amém. Sabe por que a palavra de Deus diz que o dragão, ele tentou aquela mulher, ele tentou tomar aquele filho, ele não conseguiu, mas ele até hoje, ele está guerreando contra a semente da mulher. Até hoje ele desceu à terra, ele foi lançado à terra, e ele está lutando contra mim e contra você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele luta, ele faz guerra contra aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e tem o testemunho de Jesus Cristo. Você tem o testemunho de Jesus Cristo. Você guarda os mandamentos do Senhor. Então a guerra é com você e comigo. Mas glória a Deus que o Senhor está nos guardando no deserto. Às vezes essa América tem sido um deserto para você. Glorifica a Deus, porque Deus está te guardando. Deus está te guardando, Ele está no controle de todas as coisas. E só para finalizar, eu quero dizer uma palavra que está no livro de Judas. Que Judas, no versículo 1 e no primeira Judas, não é um livro, né? Mas ele fala assim: aos amados de Deus, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Nós sabemos que nós somos conservados por Jesus Cristo. O inimigo não nos toca, o maligno não nos toca. Ele pode tentar, porque a palavra de Deus diz que Deus deu o testemunho de Jó, e Deus permitiu o inimigo tocar nas coisas de Jó. Foi permissão do Senhor. Sem permissão do Senhor, Ele não pode nos tocar. O maligno não nos toca, porque nós somos amados de Deus, somos queridos de Deus e somos conservados em Cristo Jesus. Se nós pegarmos um pepino